ouvir, tranquilo? Que aí, por enquanto, então a gente não vai ligar o microfone. Se tiver necessidade, depois vai ficar aqui, aí o Douglas pode pegar. Então, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, ao Douglas por ter aceitado o convite de participar da Semana Nerd, né, de mais essa atividade da Semana Nerd. E aí eu vou fazer uma breve apresentação do Douglas aqui. Então, ele é o Douglas, ele tem vários títulos aqui, ó, vou ficar a noite inteira lendo, é muito legal. Ele é licenciado em Matemática pelo IBILSE, bacharel em Letras pelo IBILSE também, fez Sociais também, então várias graduações, aí ele tem mestrado em Letras pela Unesp, e daí doutorado na área de Letras também, aí fez um doutorado sanduíche com a Unesp, fez uma faculdade na França também, então assim, ele é um cara bem bacana, e a gente está bem feliz dele ter aceitado o convite, né, para vir falar sobre literatura nacional em quadrinhos e cinema pra gente hoje. A gente vai ouvir aqui a fala do Douglas, depois a gente vai poder abrir para fala e tal, para dialogar com ele, levantar algumas questões. Então, agradeço a presença de todos vocês e mais uma vez, Douglas, obrigado por ter topado participar do nosso evento. Boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Então tá bom, vou usar o microfone, né? Então, se fosse um ambiente maior, a gente usava. Quero agradecer também a oportunidade, o convite que vocês fizeram para aqui, falando com o pessoal que aqui eu não tinha falado ainda, na verdade, um público diferente, na verdade, né? Mas eu acho que a gente tem muita coisa em comum, acho que eu posso dizer isso. Eu vim preparado para falar algumas coisas para vocês sobre literatura, as ligações entre literatura, quadrinhos e cinema. Pelo menos no que diz respeito à literatura nacional, mais especificamente. Eu sei que o Álvaro já veio aqui, foi meu professor também, e ele falou sobre zumbis, porque já fiquei sabendo, né? E a autoridade número 1 em zumbis, né? Então, estavam muito bem entregues com ele. E ele vem amanhã falar, quem sabe até apareça aqui para dar uma olhada, porque o Álvaro é sempre muito entendido, né, nesse assunto, muito mais do que eu nessa parte de cultura pop e tudo que envolve essas ligações aí mais contemporâneas entre quadrinhos e cinema, por exemplo, né? A gente sabe que hoje, no geral, falando no geral, a literatura está ligada de um modo diferente em relação a quadrinhos e literatura. Hoje a gente vê muito mais adaptações, por exemplo, a gente pode chamar de adaptações de quadrinhos e cinema em relação a obras mais modernas, né? Por exemplo, você vê adaptações da série Harry Potter, você vê adaptações de Jogos Vorazes, adaptações de vários outros livros, a série Divergente e assim por diante. É uma forma de fazer literatura e cinema, né? No Brasil, isso já se deu de um modo um pouquinho diferente, pelo menos no início. Então, o que eu vou tentar falar para vocês agora aqui, que eu vou mostrar para vocês, é um pedacinho, né, da pesquisa que eu faço. A pesquisa que eu faço de doutorado atualmente, que já está no final, ela diz respeito a essas ligações entre literatura, quadrinhos, cinema e inclusive outras plataformas de adaptação, como a ópera, por exemplo, né? No caso, eu falo de uma obra específica. No meu caso, eu falo de uma obra específica, que é o Guarani, do Alencar. E eu trato no meu trabalho como a primeira obra brasileira com potencial multimediático, né? Ou seja, o Guarani ele foi publicado pela primeira vez em 1857, início da segunda metade do século XIX. E ele foi publicado primeiramente no jornal. Então eu vou mostrar para vocês depois aqui como é que isso começou. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vou tentar fazer um link assim entre tudo isso que vocês veem hoje em dia e como começou. Porque na verdade essa era do entretenimento em massa, essa era das adaptações, essa era começou na literatura em massa, a literatura difundida por muitas pessoas, que depois acabou atravessando o século XIX, o XX, chegou agora no século XXI, com todo esse potencial, com tudo isso que está sendo realizado, começou muito antes. A gente adota, inclusive, no meu caso, a pesquisa que eu faço, a gente adota um ano, por exemplo, onde começa o que a gente chama de era midiática, a primeira era midiática, digamos assim. Tudo isso que vocês veem hoje, né, parece que é uma ligação meio louca, mas não é. Tudo isso que vocês veem hoje, não só das adaptações, mas o que acontece na internet hoje, a parte opinativa, por exemplo. Todo mundo hoje em dia lê blog, tem blog, eu tenho blog, tem gente que tem blog também, cada um escreve as suas opiniões,
né? Aí tem debate, alguém posta alguma coisa na caixa de comentários, começa no Facebook, isso acontece também, em outras redes sociais. A rede social do século XIX era o jornal. Era o jornal. Era a única rede social que existia. Era uma rede social limitadíssima, é claro. Ela começou na França, por exemplo. Eu adoto o primeiro passo na França. Na Inglaterra já existia antes. Mas na França, no século XIX, por exemplo, que é o modelo que o Brasil viria a adotar depois no Império, isso já existia, que era justamente, passou-se a reservar um espaço dentro do jornal que era justamente destinado à opinião. A pessoa escrevia sobre determinados assuntos. Um dia aparecia um autor escrevendo sobre teatro, outro dia aparecia um autor escrevendo sobre ópera, sobre a parte lírica, outro dia aparecia alguém escrevendo sobre variedades, que era a crônica que hoje o pessoal vê no jornal, né? O autor pega, escreve hoje em dia uma crônica na Folha de São Paulo sobre determinado assunto. Tem vários cronistas, Folha de São Paulo, na Grande Imprensa, no Estadão e assim por diante. No século XIX também era assim. Começou na França, com jornais que eram editados em Paris, onde um espaço do jornal era destinado justamente somente à opinião pessoal de quem escrevia. Isso era o blog da época. Era o blog, as pessoas escreviam sobre determinado assunto e tinha debate. Né? Vocês podem parecer que não, mas tinha debate. Por quê? Porque havia sessão de cartas nos jornais e aquele artigo que às vezes um autor escrevia, e eram autores de grande renome, já na época que começaram a escrever nos jornais na França, por exemplo. Nós podemos falar de Alexandre Dumas, Victor Hugo e assim por diante, autores, Frederic Soulier, eram caras que são famosos até hoje na literatura que eles fizeram, mas que naquela época também escreviam nos jornais. Eles eram escritores e depois se tornaram jornalistas. Balzac escreveu muito em jornal, né? E naquela época isso era o blog deles, porque o cara escrevia e depois tinha repercussão nos números seguintes, as cartas dos leitores, e chegava a dar debate, porque às vezes um sujeito escrevia uma coisa, na semana seguinte um outro autor se referia àquilo que o cara tinha escrito, rebatia e começava um debate. E assim por diante. Na verdade, toda essa interação, essa interatividade que hoje a gente vê aqui, de certa forma, de uma forma muito mais blanda, é claro, mas muito diferente, começou no século XIX. Então é essa ligação que eu faço entre a literatura, entre o espaço literário no século XIX, o espaço opinativo do século XIX e tudo que acontece até os dias de hoje. No meu caso, eu faço uma ponte usando o Guarani do Alencar. No caso nosso, brasileiro, ele foi a obra que acabou atravessando um século e meio, já atravessou um século e meio, sendo adaptado nos mais diversos suportes. O Guarani, depois que ele foi publicado em jornal, que ele foi publicado primeiro em jornal, ele foi escrito para o jornal, ele virou livro, foi reunido em livro. Anos depois ele virou ópera, que foi aquela que todo mundo conhece da Hora do Brasil, a musiquinha do Carlos Gomes, era uma ópera muito bonita, uma música belíssima, e foi o libreto da ópera, ele foi escrito inclusive em italiano, baseado numa tradução italiana. Só para vocês verem, já no século XIX, não tinha nem começado no XX, o Guarani já tinha atravessado o oceano, tinha sido transposto para outro suporte que era a ópera, que era na época o cinema, do pessoal do século XIX, que não havia cinema ainda, certo? Então vou mostrar para vocês o primeiro mensagem. Isso é o começo. Deixa eu ver, vou ficar na frente aqui. Isso é o começo, é o jornal. Está meio gasto, digamos assim, é uma digitalização que veio lá da Biblioteca Nacional, um dos estágios com os quais eu trabalho. E esse aí é justamente o rodapé da página do Diário do Rio de Janeiro, de 1º de janeiro de 1857, que é quando foi publicado o primeiro capítulo do Guarani do Alencar. Aí começou a publicação do Guarani. Antes disso, para vocês verem como é que é alguém que está no controle da máquina midiática, já naquela época já. Havia algumas peculiaridades, e essas peculiaridades são interessantes no caso do Alencar. A história em si, todo mundo já conhece, então não é nem sobre isso que eu comento, por exemplo, no trabalho que eu faço. É justamente a forma como as coisas foram se desenrolando, isso antes do Guarani ser publicado, porque o Alencar ao contrário do que aconteceu na França, por exemplo, quando os escritores famosos viraram jornalistas, quando os jornais começaram a adotar o modelo que passou a ser adotado no Brasil foi um pouquinho diferente. No Brasil, normalmente, não sempre, mas normalmente, primeiro o cara virava jornalista. Primeiro o cara era cronista, era jornalista, depois ele se lançava na carreira literária.
Assim aconteceu, por exemplo, teve folhetim que foi publicado antes, do Guarani, o Memória do Sargento de Milícias, por exemplo, do Manuel Antônio de Almeida, foi publicado primeiro em folhetim, e foi antes do Guarani. Na época também fez bastante sucesso, mas nada comparado ao que aconteceu com o Alencar. E essa peculiaridade que é interessante, o Alencar começou, isso é uma coisa que eu defendo, uma das ideias que eu defendo, o Alencar começou a publicação do Guarani antes da publicação do Guarani, no comando do jornal. Por quê? O Alencar ele começou como cronista, ele escrevia uma seção chamada O Correr da Pena, ele começou no Correio Mercantil, o jornal Correio Mercantil, aí, não sei se vocês sabem, mas o Alencar era assim, digamos, o famoso mala, digamos assim, mala sem alça. Ele era um polemista nato, ele foi polemista do começo até o final da vida dele. Ele gostava de polêmica, ele gostava de um quebra. Naquela época já era assim. Então, quando ele começou a trajetória dele no Correio Mercantil, ele escreveu muitas crônicas do Correio Mercantil, na seção do Correio da Pena, ele era um cronista muito requisitado, e ele foi demitido do Correio Mercantil, porque na época teve uma das crônicas que ele publicou foi censurada parcialmente, e ele não gostou. É uma crônica na qual ele atacava, na época era moda, né? Hoje não é, todo mundo gosta de especulador, na época ele atacava o especulador financeiro. Né? Ele fez uma crônica atacando o especulador financeiro, hoje todo mundo adora o especulador financeiro, mas naquela época não era assim. Ele ia atacar o especulador financeiro, que ele dizia que o pessoal trabalhava, numa das crônicas desse o pessoal que são como se fosse mais ou menos parasitas, trabalham com o dinheiro dos outros e não fazem nada para isso. Não fazem nada por ganhar o que eles querem. E como haviam alguns patrocinadores que eram especuladores do jornal, que eram patrocinadores do jornal, o que aconteceu? Foi censurado parcialmente pelo diretor do jornal, Francisco Otaviano. O Alencar não gostou, eles se desentenderam, e o Alencar tem uma crônica muito engraçada que depois ele faz um adendo na última crônica dele do Correio Mercantil, ele praticamente pede demissão ao vivo, né? Que nem o Datena fez uma vez na televisão, o cara pede demissão ao vivo, ele pediu demissão ao vivo. Na crônica dele se mandou. Tempos depois ele passou a escrever no Diário do Rio de Janeiro. Ele começou a escrever nas crônicas, mas algum tempo depois, o período dele no Diário do Rio de Janeiro foi mais curtinho. Só que teve uma peculiaridade, ele assumiu a direção do jornal. Então o caso do Alencar é um caso extremamente peculiar, porque ele era o cara que não era só escritor, ele era homem de mídia. Ele já estava à frente do jornal, ele era responsável pela direção do jornal, pelas fontes do jornal. Ele era responsável pela organização das matérias e aprovação das matérias que vinham na parte de cima do jornal. Ele escrevia artigos de fundo e escrevia o folhetim. Quer dizer, ele fazia tudo, né? Ele batia escanteio e cabeceava, fazia tudo, tinha direito. E essa peculiaridade foi importante, porque enquanto alguns autores publicavam o folhetim, mas não tinham controle sobre o ritmo de publicação do folhetim, o Alencar foi diferente, o Alencar tinha esse controle. E aí o que aconteceu? Em 1856, falando isso bem rapidamente, assim, para a gente fazer um link depois. E também porque é uma coisa interessante para vocês verem que naquela época já existiam algumas peculiaridades do que a gente vê hoje, de polêmicas de todo tipo, já existia naquela época, e as pessoas agiam do mesmo jeito, só que sem internet. O que acontece? O Alencar, em 1856, foi publicada a Confederação dos Tamoios, Gonçalves de Magalhães, que na época foi adotado pelo Dom Pedro II como o poema formador da literatura, como o texto formador da literatura nacional. Só que não rolou, digamos assim. Por quê? Porque a Confederação dos Tamoios era um poema épico, extremamente longo, tinha mais de 10 mil versos. Mais de 10 mil versos decassílabos, se não me engano, não lembro se é decassílabo, se é alexandrino, mas era enorme, era um monstro. A primeira apresentação da Confederação dos Tamoios se deu justamente numa leitura que ele fez, que o Gonçalves de Magalhães, em pessoa, ele foi levar a edição encadernada da Confederação dos Tamoios nas mãos do Dom Pedro II, e ele leu para toda a corte o poema inteiro, né? Eu fico imaginando o que os caras pensaram, né? O sujeito querendo ir no banheiro, por exemplo, né? E o cidadão lendo 10 mil versos, né? E aí ninguém sai do lugar, né? Enquanto o Dom Pedro II não levantasse, ninguém levantava, né, obviamente. Né? Imagina só temos o poema Vogon. O que ninguém deve ter passado lá. O sujeito lendo 10 mil versos numa tarde. Não sei se foi uma tarde, se foi um dia. Eu sei que demorou pra caramba, foi pior que o discurso do Raul Castro. Do Fidel. Enfim, o que aconteceu? O Dom Pedro II, que era o patriarca, era o, digamos assim, o mecenas principal e talvez único da época do
do Império, né? Ele, Dom Pedro II, era um cara extremamente culto e era um cara que gostava de patrocinar artistas. Ele gostava, ele queria que o Brasil se transformasse numa potência também cultural. É claro que ele seguia o modelo francês, né? Ele queria que todo mundo fosse francês, mas enfim, era o modelo dele. Naquela época não havia ainda, só que, por outro lado, ele queria que dentro daquele modelo europeu se encontrasse um texto formador, um texto que dissesse quem é o brasileiro, como se formou o Brasil, né? Digamos assim, que um texto mítico, como por exemplo a Eneida do Virgílio, que conta de forma mítica a formação de Roma, por exemplo, né? E quando Dom Pedro II recebeu, ele adotou imediatamente a Confederação dos Tamoios como esse texto formador, saudou e mandou a imprensa régia na época imprimir um monte de cópias e distribuir. Quem quiser que pegue, né? E aí foi espalhando. Só que cerca de 1 mês e meio, 2 meses depois do lançamento da Confederação dos Tamoios, da distribuição, começaram a aparecer no rodapé, como eu acabei de falar, o rodapé era o lugar da opinião. No rodapé das partes do Rio de Janeiro começou a aparecer um sujeito, começaram a ser publicadas cartas de um sujeito que se endereçava a um outro amigo dele. Esse sujeito escrevia com um pseudônimo chamado Ig, e ele começou, nessa série de cartas que ele intitulou como Cartas sobre a Confederação dos Tamoios, ele começou a desmontar o poema do Gonçalves de Magalhães, peça por peça. Começou a desmontar e atacar o poema incessantemente, dizendo, dentre outras coisas, que o poema não refletia e jamais refletiria digamos assim, a alma brasileira, o que se poderia supor como sendo uma literatura nacional, né? Um dos motivos que o Ig dá, que na verdade era o Alencar, né, que escrevia sob pseudônimo, que é que o poema era demasiado pesado, que as personagens eram artificiais e que a pesquisa linguística do Gonçalves de Magalhães foi muito fraquinha. Ele entendia que deveria ser uma coisa, conhecer mais a linguagem, por exemplo, dos indígenas brasileiros. Aí vem o tal do indianismo, né? A linguagem dos indígenas brasileiros, para trazer para dentro do texto e a cor nacional, digamos assim, que isso tudo não teria ficado representado no poema do Gonçalves de Magalhães. Foi uma polêmica horrorosa na época. No começo, o Alencar publicou 4 cartas atacando violentamente o poema do Gonçalves de Magalhães, e ele chegou a encerrar na 4ª carta a série de poemas, de cartas, porque como não havia acontecido nenhuma reação, ele ficou decepcionado. O Alencar gostava da polêmica e, como ninguém havia reagido, ele já tinha desanimado, né? Só que aí, quando ele estava quase desistindo, começaram a aparecer aquilo que eles chamavam de os amigos do poeta. Eles começaram a escrever em outros jornais, defendendo o Gonçalves de Magalhães e atacando o Ig, no caso, que era o Alencar. Aí sim, aí o Alencar se animou e publicou mais 3 cartas. Aí detonou todo mundo, respondeu, né? Veja só como é que era nessa época aí. Já tinha pega, né? Já tinha polêmica. Já. O troll. O troll da internet. Já tinha polêmica, o negócio pegava já. Então, vocês verem como é que é. Ele estava no comando da máquina midiática, ele estava no comando do jornal, e só isso justificaria o editor do jornal publicar uma série de cartas de um amigo endereçando para outro falando sobre um poema. Só isso justificaria. Mas a intenção do Alencar, ao escrever dessa forma, era justamente desmontar o poema do Magalhães. Ele desmontou o poema do Magalhães no plano teórico. Ele falou, tá errado por causa disso, daquilo, a métrica tá errada, o poema épico é muito pesado, ninguém vai gostar, e o pior de tudo é que o Alencar estava certo. A Confederação dos Tamoios, a gente, só acadêmico que lembra hoje, né? Enquanto que o Guarani, por exemplo, até hoje todo mundo conhece. Mesmo quem não leu o Guarani, se alguém falar de Peri e Ceci, com certeza a pessoa sabe o que está falando. Isso é uma coisa importantíssima, porque isso mostra que o Guarani resistiu não só como formação de um mito. Eu entendo da forma que o Guarani, né, pelo menos essa é a minha opinião, resistiu como formação de um ícone. Ícone é aquilo que salta do mito e passa para o plano, não do conhecimento, mas para o plano da intuição do leitor. É aquilo que a pessoa ouve falar e já sabe do que se trata, mesmo sem ter lido. Então, isso foi importante, mas o que eu estou destacando é justamente isso. Começou justamente nesse espaço do jornal, no século XIX. Foi aí que começou a era midiática, da qual a gente usufrui hoje, através de internet e outras mídias, inúmeras, variadas. Naquela época só existia o jornal.
E aí, vamos falar um pouquinho agora de literatura no cinema. Eu vou falar da evolução do Guarani para a gente chegar até a parte contemporânea das ligações entre literatura nacional e cinema. E por que isso? Porque o Guarani é essa ponte. Quando o cinema surgiu, o cinema foi, se não me engano, foi em 1899, foi a primeira projeção cinematográfica, os irmãos Lumière, em Paris e tal. A partir daí, o cinema, de certa forma, se espalhou pelo planeta aos poucos. No Brasil chegou cedo. No Brasil, em 1902, já tinha gente filmando. Já havia gente filmando. E nesse período, que é o período que eu focalizo, por exemplo, nos meus estudos, é o período do cinema mudo, que eu acho que é o período mais interessante. A gente tem até versões mais recentes do Guarani em cinema. Da Norma Benga, por exemplo, com o Márcio Garcia. Melhor não comentar, né? Aquele filme é realmente assustador, eu tive pesadelos quando eu assisti. Mas, fora isso, o interessante do Guarani é que o Guarani foi a primeira obra a ser lembrada para adaptação. E por quê? Porque o Guarani já tinha um precedente. O Guarani foi publicado em 1957. É bom que se diga que foi o maior sucesso da carreira do Alencar. O Guarani era o que era publicado em fascículos no jornal e era o que hoje é a novela. Ele era o que hoje o pessoal gosta tanto, e eu gosto também demais, é o que hoje é a série. A pessoa ficava esperando. Hoje em dia tem o Netflix, né? Netflix esteja tudo uma vez, né? Você assiste, se esgota, né? Dá uma ressaca desgraçada e você não fica esperando o ano seguinte, né? House of Cards me traiu nessa parte. Eu assisto tudo e depois fico que nem uma viúva, chorando saudade. Agora, a questão é que nessa época o Guarani era a novela dos caras, era a série dos caras, era publicado e as pessoas esperavam pelo próximo capítulo. Isso aí eu não estou inventando, isso aí tem registros. Registros que eu coloquei inclusive no meu trabalho também. Muitas pessoas escreveram na época falando sobre a repercussão, literatos escreveram falando sobre a repercussão do Guarani. Descrevendo como as pessoas, por exemplo, em São Paulo, o Diário do Rio de Janeiro só circulava no Rio de Janeiro, mas era levado para São Paulo por outras pessoas. Há descrições em São Paulo das pessoas esperando pelo próximo número e quando alguém pegava, ele lia para quem não sabia ler. Era a novela da época, era a série da época, as pessoas esperavam para saber qual seria o próximo passo, qual seriam as próximas aventuras de Peri, Ceci, Dom Aldo e assim por diante. Do Moretano, que era o terrível vilão do livro. Tudo isso já dá um ar de que realmente o Alencar escrevia olhando o jornal, que é diferente quando a pessoa, na época pelo menos, era diferente quando a pessoa escrevia somente pensando no livro. Quando o cara escreve no jornal, ele escreve olhando para aquele espaço do rodapé da página, ele tem que caber ali dentro, e mais, ele tem que adotar um sistema que ele chame a atenção do leitor e faça com que o leitor sinta ansiedade, sinta vontade, esperando o próximo número para saber o que vai acontecer, afinal de contas. Isso já foi feito pelo Alencar. Claro que muita gente antes dele já tinha feito isso. No Brasil, no entanto, com a intensidade que o Alencar fez, do modo como o Alencar fez, ainda não havia acontecido, até porque o Alencar publicava no dia que ele queria, do jeito que ele queria. Às vezes deixava de publicar alguns dias o Guarani, porque ele estava atarefado com outras coisas. Textos do jornal faziam referência ao Guarani, né? E o mais interessante é que, apesar dessas repercussões, elas foram repercussões registradas por terceiras pessoas, porque realmente não há repercussão do público nos jornais. Isso aí eu fiz uma pesquisa, sinceramente não achei. Repercussão das cartas, sessões de cartas dos leitores, eu não vi. No entanto, eu localizei, inclusive, publicações piratas do Guarani em outros estados. O Alencar ficou muito bravo num dos números do jornal, denunciando o que ele chamava de roubo, né, que tinha sido roubado o Guarani, estava sendo publicado no Diário do Rio Grande, por exemplo, no Rio Grande do Sul. E eu achei a publicação, né, não sei se era roubo ou não, né, os caras, mas naquela época ninguém ligava, quem ligava para direito autoral? Naquela época a questão do autor ainda estava engatinhando no século XIX. Até o começo do século XIX, ninguém falava em autoria, muito pouca gente falava. No século XVII, XVIII, que a gente tem direito autoral, o furto, digamos assim, a apropriação do direito autoral indevidamente, a gente tem nome. Eu fiz direito, serve para falar disso daí, chama contrafação, né? Contrafação intelectual. Então a pessoa pega um texto que não é dela e publica sem autorização do autor. Até o século XVIII não se falava tanto disso. No século XIX que a questão da autoria, da propriedade intelectual começou a ser mais discutida, no entanto, foi naquela época ainda engatinhado.
Só que o Alencar já tinha ficado muito bravo, porque os caras pegaram e publicaram o Guarani sem autorização dele e um outro folhetim também que o jornal publicava lá, não sei nem se era dele ou não. Aí ele ficou super bravo, tem uma página muito engraçada que ele fala um monte pros caras lá e não sei se depois não sei o que aconteceu, mas eu sei que ele ficou bravo. E a questão é essa, para chegar no cinema a gente tem que passar pela ópera, porque a ópera era o entretenimento visual, né? O teatro lírico era o entretenimento visual da época. Então o que aconteceu? O Guarani foi a primeira obra brasileira que chegou ao exterior com grande repercussão. Na França, na Itália, traduções francesas, italianas, o Guarani, e chegaram um pouco depois, até porque um pouco depois do primeiro lançamento em livro, que o Alencar lançou a primeira edição do Guarani pela tipografia do Diário do Rio de Janeiro mesmo. Na época a recepção da crítica foi muito fria, o livro, a obra em livro. Isso aí decepcionou muito o Alencar, tanto que o Alencar viria a ficar muitos anos sem publicar nenhum livro. O Alencar ficou tão... ele magoava muito fácil. Ele ficou tão magoado que ele só voltou, ele publicou em 1857, o Guarani. Depois disso ele chegou a publicar a Viuvinha, ainda que é Os Trancos e Barrancos, no Diário do Rio de Janeiro, mas já sem muito entusiasmo. Naquela época já tinha sido lançado o Guarani em livro e ele ficou muito decepcionado com a recepção crítica e no final ele só voltaria para o romance, ele trilharia um caminho de dramaturgo. O Alencar, muita gente também não sabe disso, o Alencar foi, pelo menos na minha opinião, o dramaturgo brasileiro mais importante da segunda metade do século XIX. Escreveu peças que fizeram muito sucesso, como Demônio Familiar, Rio de Janeiro, Verso e Reverso, e Mãe, o Jesuíta, são peças na parte teatral importantíssimas na segunda metade do século XIX. O Alencar, que se dizia um realista no teatro, ele queria seguir os passos do Alexandre Dumas, Filho e assim por diante. Na verdade, se voltou para essa carreira de dramaturgo muito pela decepção, da recepção fria que o Guarani teve em livro, somente da crítica. Ele queria que a crítica exaltasse o livro dele, e o Alencar era muito suscetível à opinião alheia. Isso aí foi durante toda a trajetória dele. E no final ele acabou voltando só com Lucila em 1862. Ele voltou a trilhar o caminho do romance, mas aí depois ele não parou mais. Ele escreveu uma série de obras, Lucila, As Minas de Prata e assim por diante, foi embora. A questão é que depois o Guarani viria a ter um sucesso tardio novamente. O Guarani chegou a ficar esquecido um tempo. Em 1870 ele foi adaptado para a obra, ele teve a estreia dele na Itália, no Scala de Milão, que era um dos teatros mais importantes da Europa. É claro que a ópera sofreu diversas adaptações. Se você olhar o libreto, por exemplo, foi escrito pelo Antônio Scalvi, que era o italiano, foi encarregado pelo Carlos Gomes da adaptação. O Carlos Gomes compôs a música, foi para a Itália, o Carlos Gomes naquela época estudava na Itália. Ele compôs a música, entregou o Scalvi para fazer essa adaptação da ópera. Ele fez. E tem algumas alterações que eu acho super engraçadas, né? Na ópera, por exemplo, muitos personagens são suprimidos, outros são acrescentados. Por exemplo, uma parte do núcleo central do Guarani, da família do Antônio Maria, desaparece. Então, como é que são as adaptações? E ainda assim todo mundo conhece. Eu tenho as fotos da ópera, muito engraçado, porque o Peri é feito por um italiano e usa bigode, um índio de bigode. Eu achei a parte mais engraçada. Fiquei imaginando os italianos assistindo um índio de bigode, com aquela roupa de índio de bigode. Deve ter sido lindo, né? E o Loredano, por exemplo, que é o grande vilão do Guarani, ele é italiano. É um frei italiano, Frei Ângelo de Luca, que depois acaba se convertendo ao banditismo e assume a identidade do Loredano. Obviamente que na Itália os caras não poderiam apresentar um bandido italiano, né? Ninguém ia aparecer lá, né? Então acabou virando um mercenário espanhol. Se me engano, acho que era González, o cara, mas eu não lembro. Quer dizer, várias alterações foram feitas. O que acontece? O Alencar, o Guarani teve esse privilégio de virar ópera, né? Que no Brasil era uma coisa inédita. Estreou na Scala de Milão, teve uma recepção razoável, né? Os jornais franceses, italianos dão uma recepção boa, mas nada demais. É claro que havia material muito melhor, mas é importante que o Guarani fez essa ponte. E mais, o Guarani voltou para ser representado no Brasil depois. Diz que o Alencar, já no começo da vida, já no final da vida dele, o Alencar morreria pouco tempo depois da estreia da ópera no Brasil, ele assistiu e, claro, né, ele era super simpático e não gostou. Ele era muito ranzinho, não gostou. Ele falou que alteraram a obra dele, não sei o quê.
Enfim, mas é que hoje em dia as pessoas entendem diferente a parte da adaptação. Naquela época foram adaptações necessárias, como aconteceu depois nos outros suportes pelos quais o Guarani passou. Isso é importante para que a gente entenda a ligação entre literatura e quadrinhos. Literatura, quadrinhos e cinema. Primeiro literatura e cinema. Os quadrinhos vieram depois. Os quadrinhos no começo eram mais charge, né? A primeira charge no Brasil foi publicada bem cedo, né? Foi feita pelo Araújo Porto Alegre,